de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Educar um filho nunca foi fácil, mas parece que com o passar dos anos esta parece ser uma missão impossível, né? Para falar sobre esse desafio está na linha conosco a especialista em educação especial e uma das autoras do livro Como Saber do que o Seu Filho Precisa. Luciana Brits, bom dia! Bom dia, Kleber e todos os ouvintes. Luciana, muitos pais têm a impressão de ser muito mais difícil criar uma criança nos dias de hoje. Isso realmente acontece? Na verdade, o que a gente tem hoje é uma sobrecarga muito maior de informação do que a gente tinha antigamente, né? Sim. E temos outras variáveis, como a questão da própria família, que vem se configurando de uma forma diferente, né? Cultura, costumes, enfim, a própria tecnologia, né, que acaba influenciando muito no decorrer de toda essa criação e tudo mais. Então, por a gente ter mais conhecimento, às vezes isso também dá a impressão que isso causa mais problemas, né, porque a gente acaba tendo noção de coisas que antes a gente não tinha, né, então, às vezes a gente tem essa noção de que hoje em dia é mais difícil se criar filhos. Se a gente for parar do aspecto material, hoje em dia é mais fácil até que antes. As coisas eram mais difíceis. Mas em termos culturais, de valores, né, a educação, do modo geral, a gente percebe que essa questão das informações acaba dificultando um pouco mais esse processo, né? E hoje, mães e pais trabalham e acabam sendo mais ausentes na vida dos filhos. Por isso, alguns pais, né, veem necessidade de compensar os seus filhos. Isso é necessário? Com certeza não, Kleber. Na verdade, eu sempre brinco, né, que um grande problema é um pai e uma mãe culpado. Por quê? Porque eles acabam fazendo tudo para os filhos e pior, compensando materialmente, né? Achando que o tempo deles pode ser compensado comprando coisas para os filhos. E, na verdade, o que os filhos mais querem é a atenção dos pais. Mas como fazer isso numa sociedade que exige o trabalho, muitas vezes, do casal, né? O casal precisa estar trabalhando, tudo. A gente tem que sempre visar a qualidade do tempo e não a quantidade. O mais importante é quando eles estiverem com os filhos, fazerem refeições juntos, eles colocarem, darem exemplos de vida, né? Contarem histórias, enfim, participarem da vida em comum do filho, né? Você não precisa estar junto com o seu filho o dia inteiro para o seu filho achar que você o ama, né? E vice-versa. O importante é que essa atenção, quando você esteja lá com o seu filho, realmente seja integral para ele, né? E às vezes a gente também não consegue dar toda a atenção. E se a gente for perguntar para os filhos, nunca é o suficiente, né? Mas é muito importante que eles participem de situações, de exemplos que mostrem o nosso caráter, que mostrem os nossos valores, né? Porque muitas vezes a gente fala uma coisa para o filho e faz outra. E na verdade a gente precisa sustentar aquilo que a gente fala, mais do que simplesmente falar. Então é isso que os pais precisam estar resgatando muito nos dias de hoje, né? Uma das principais dúvidas dos pais hoje em dia é como dar limites aos filhos. Sim. A questão dos limites é algo muito significativo e muito preocupante. Por quê? Porque por essa questão da culpa e todas essas coisas, os pais acabam sendo permissivos. E a gente sabe que uma das coisas, né, uma das áreas, né, que estruturam aí a nossa personalidade é a frustração. É o limite, né? Se eu não me frustro, se eu acho que eu posso tudo a qualquer momento e a toda hora, né, que eu posso fazer o que eu bem quero, aonde eu quero, simplesmente eu não posso viver em sociedade. Porque a própria sociedade exige limites, a própria sociedade exige regras, né? Então a gente não pode fazer o que quer a todo momento, porque a gente não vai ter amigos, a gente não vai ter ninguém, porque isso é uma pessoa muito difícil, né? Com certeza. Então, os pais acabam querendo compensar e não colocando essa questão do limite para não ter a frustração. Só que o limite ele é fundamental, porque quem ama
põe limite, né? Porque o limite não é fácil, você escutar o choro, a briga, mas a educação não é fácil, e é justamente aí que o papel dos pais é muito importante. E aí tem o lado oposto, né? Alguns pais acabam ficando super protetores. Sim, né? A gente tem os dois lados da moeda. Esses pais, às vezes, são super protetores, autoritários, não deixam as crianças ter autonomia. Então, de um lado, eu tenho um pai que permite tudo. Do outro lado, tem um pai que proíbe, que vai machucar, que isso não pode, deixa que eu ponho na boca, deixa que eu corto, deixa que eu faço. Na verdade, o que nós temos que fazer com os nossos filhos, né? E eu tenho 3, uma de 18, um de 15 e um de 9 também, né? Além de trabalhar em educação e comportamento. O que a gente tem que fazer para os nossos filhos é criá-los para a vida, é criá-los com autonomia. E a autonomia na vida da pessoa, ela exige limite, ela exige frustração, ela exige competências básicas que as crianças já de pequenas precisam desenvolver. Tomando banho sozinha, escovando os dentes, tendo autocuidado, fazendo a sua tarefa. Então são todas coisas que os pais vão treinando, vão dando essa liberdade para a criança sempre assistida, mas mostrando que ela consegue, porque o pai superprotetor, ele passa a mensagem para o filho que o filho é incompetente, ele não é capaz de se cuidar sozinho. E aí como é que cria-se um adulto dessa forma? Os valores, como é que fica a segurança? Fica muito difícil, né? É verdade, fica impossível, né? Para encerrar, Luciana, fala pra gente sobre o seu livro, Como Saber o que o Seu Filho Realmente Precisa? Escrito em parceria, né, com o Dr. Clay Britz. Pois é, esse livro, ele nasceu aí justamente dessa angústia, sabe, Kleber? Porque a gente vê hoje os pais perdidos, os pais não sabem o que fazem, e aí nós acabamos, eu e meu marido, né, nós pensamos na elaboração desse livro para justamente dar, não é um manual, porque a gente não tem manual, nem bolo que a gente segue receita, dá uma luz, dá né? certo, não é verdade? Mas a gente resolveu colocar alguns pilares, alguns nortes, em que a gente, né, algumas direções em que a gente pudesse estar otimizando aí o desenvolvimento e a educação dos filhos. Então, nós colocamos, por exemplo, o pilar da frustração, o pilar da autonomia, o pilar da aprendizagem. Então, são pilares que nós podemos estar desenvolvendo com os nossos filhos e que nos levam para uma educação que trabalha esse ser humano que nós queremos deixar para o mundo, né? Então, é um livro muito bacana, a gente dá muitas dicas práticas para os pais, né, estarem trabalhando com os seus filhos e os pais sendo melhores, porque é o que eu falei, não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Como que esse pai lida com frustração, com decisão, com conflito, enfim. Então os pais precisam também rever seu papel, porque é a partir desse papel que a gente vai estar educando melhor os nossos filhos. Ótimo, tá aí, eu conversei com um especialista em educação especial e uma das autoras, né, do livro Como Saber o que o Seu Filho Precisa, né, sobre educação, não é isso? Muito obrigado pela sua participação, viu, a Luciana, né, Britz, muito obrigado, tenha um bom dia e até a próxima. Até, muito obrigada a você e todos os ouvintes.